pessoal, vamos começar nosso tópico de evolução? Vamos um pouquinho mais rápido nesse tópico, tá? Sem aprofundar tantos detalhes, porque esse tópico não tem grande chance de cair, não, tá? Mas é para estudar, dá uma olhada, não deixa de estudar, porque vai que tem uma questão lá, né? Filogenia, o que é a questão do filo, né? Trabalha aí o filo. Lembra lá do reino, filo, classe, ordem, gênero, espécie? Então é isso. Então leva as considerações de ancestralidade comum. Guardem esse termo, ancestralidade comum. E é possível recuperar a história completa, né? E relações de parentesco, tá? Então determina a história evolutiva daquele gene ou da espécie, tá? Guardem isso. E essa análise pode ser tanto sistemática, né, usando aí a biodiversidade, que estuda as classificações das relações evolutivas, quanto da taxonomia, que são aí as características das espécies, né, quanto a filogenia, que é as relações evolutivas, que a gente vai ver agora. Anagênese. Anagênese leva a modificação aí da população, levando em conta mutação, recombinação, seleção, deriva. A gente vai ver em outro tópico, não agora. E a cladogênese, que é o que a gente vai ver agora, a partir de ramo filogenético, tá bom? E os fatores é dispersão e vicariância. O que é árvore filogenética? É quase uma espécie de árvore genealógica, tá? E pode englobar diversos níveis de grupamento de seres vivos. Então, tá aqui, né, uma espécie mais primitiva, tem um ancestral comum, mais primitiva, e por aí vai evoluindo cada característica, até chegar no ser mais evoluído, né? E a raiz da árvore tá aqui, tá, gente? A raiz da árvore filogenética, ela sempre tá aqui, e é sempre do passado para o atual. Então, as pontas das ramificações são os descendentes, estão aqui, são os descendentes, tá? E quando essa linhagem se divide, que a gente chama de especiação, tem um nó aqui, tem um nó. Então, quando chega aqui num ramo e ela divide, essa parte aqui chama-se nó, tá? E o que é a linhagem, né? A própria linha, né? A história. Então, tudo que está aqui pontilhado é uma história em comum, né? Então, B e C tem essa história aqui em comum, vocês concordam, né? Beleza. Agora, B tem sua história única aqui, C também tem sua história única aqui, tá? Em cada linhagem tem um ancestral único, igual aqui nessa linha vai ter um ancestral único, aqui nesse nó o ancestral único comum é tanto de B e C, e aqui o ancestral comum é de A, B e C. Sempre tem que saber, gente, quais grupos eles compartilham esse ancestral comum exclusivo. Quando, né, a gente consegue ter essa informação, a gente define o que se chama de clado. Clado é esse agrupamento, que inclui esse ancestral comum a todos os descendentes, tá? Então, aqui tem um clado, porque tem um ancestral comum. Aqui tem um clado, tem um ancestral comum aqui. Isso aqui já não é clado, tá? Não é clado. Porque não tem um ancestral comum aqui, tá vendo? Isso aqui também já não é clado, tá? Porque não tá isso daqui junto e não tem um ancestral comum aí. Então, como se constrói uma árvore filogenética? Eu vou passar também até um pouco rápido, isso pra gente não estender tanto. Ele analisa, né, por diferentes naturezas, as características morfológicas, químicas, tanto de DNA e de RNA, né? E a partir disso vai construindo essa árvore. Mas também por homologia. Homologia de características, né? Características confiáveis de ancestralidade, né? Para construir aquela árvore. Então, a gente pode falar de características homólogas, tá? Que são características homólogas. São aquelas similares que ocorrem em diferentes organismos. Por exemplo, aquelas foram herdadas desse ancestral comum. E para você, né, estudar essa homologia, você tem que pegar, comparar coisas em comum. Não tem como você comparar crânio com osso e com membro, né? Não tem nada a ver, né? Então tem que tomar esse cuidado também. Então, aqui, o que você está analisando aqui na homologia? Similaridade entre estruturas em comum, certo?
aqui é a questão de plesiomorfia. Eu vou já explicar aqui no desenho, por exemplo. Plesiomorfia é aquela característica primitiva, né, que foi modificada a outra mais recente de uma mesma linhagem. Então, aqui eu tenho uma característica aqui primitiva, que ela sofreu, né, uma variação aqui a partir de outra, né, mais recente. Então, a gente chama assim plesiomórfico. Quando é apomórfico, essa característica ela é derivada, né, de uma primitiva, só que é dividida em dois, tá? E aí a sinapomórfica, se esse estado derivado, né, ele é compartilhado, né? Então aqui, sinapomorfia é um estado derivado, mas ele é compartilhado, tá? E a autapomorfia é para um único ramo, né? Não tem compartilhamento. Para saber a diferença de plesiomorfia e apomorfia, tem vários métodos. O método ontogenético, só guarda isso, gente. Depois vocês vão ler o material aí mais a fundo, ler a teoria, tá? Eu preciso aqui ir um pouco mais rápido. Mas guardem que é embriológico, né? As características embriológicas desses táxons, por exemplo. Na fase jovem, no estado adulto, eu tenho X, tá? Estado adulto, X. Mas no estado Y tem o jovem, tá? Se na fase jovem esse Y aparece durante o desenvolvimento, que se transformou do X, ele é plesiomórfico. Se não, ele é apomórfico, tá? Então, tipo ver essa transformação aí para cada grupo, tá? Depois vocês vão ler aí com calma o material de vocês e fazer aí o estudo também complementar. E quando também se observa o grupo externo, né? O caráter do grupo externo. A gente olha as características daquele grupo externo e vê, né, se ele está inserido dentro da característica primitiva, ele é morfológica, plesiomórfica, desculpa. E quando está diferente do primitivo, ele é apomórfico, tá? Grupos monofiléticos e merofiléticos. Tá? Monofiléticos é o que a gente chama de cladismo, né? Quando a gente fala que é espécie ancestral e toda a característica está na ancestral e em todas as descendentes. E o merofilético, que pode ser parafilético, polifilético, tá? Então, aqui, parafilético, tá vendo? É a mesma característica, partindo de um ancestral comum, é parafilético. E polifilético. Não tem ancestral comum, né? Eles têm ancestrais diferentes. Aqui é a árvore do tipo fenograma, para vocês observarem que o cladograma. Essa aqui costuma cair mais em prova, tá? Vamos aqui analisar um cladograma. Cada uma aqui, isso aqui é chamado de ramos, tá? Cada nozinho aqui final é chamado de nó terminal ou TU. E aqui tem o nó ancestral da árvore, tá? E aqui os nós internos. Nós internos, nó ancestral ou raiz, né? Ramos e os nós terminais. É como se fosse uma árvore mesmo, gente. Aqui é um tipo de árvore não enraizada. Você não consegue achar raiz, não tem raiz, tá? E aqui, as enraizadas, têm uma raiz em comum, né? Exercício, vamos lá para a gente fechar o tópico. Filogenia, tem aí, né, uma árvore filogenética que tem as evoluções das características e os finais aqui, né, as espécies. Com base nas informações apresentadas, as gimnospermas são evolutivamente mais próximas dos angiospermas? Sim, né? A própria aí já diz. As flores de frutos teriam se originado no ancestral comum das espermatófitas? Qual que é o ancestral comum das características comuns? Sementes. Então tá errado, tá? Presença de parede celular exclusiva de plantas? Não, já vimos bactérias, né? Lá na parte de histologia. Angiospermas correspondem ao único grupo que apresenta sementes? Não, né? Tem a gimnosperma, a semente está aqui. Então, tudo que tiver daqui para frente tem semente. No caso, que gimnospermas também. Todas as plantas apresentam vasos condutores de seiva? Não, só daqui para cima, que são pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. Certo? Então é A, né? Vamos ver se é isso. Letra A.
E tem outra árvore filogenética, onde tem uma característica aqui, outra aqui, outra aqui. Tá? O que pode ser as características? Presença de ovo amniótico. Qual é a diferença do sapo para o jabuti, jiboia e jacaré, né? Sim, ovo amniótico. Tem que entender um pouco de ecologia também para fazer esse tipo de questão, tá, gente? Agora o 2. 2 pode ser glândulas mamárias, mama? Pode, né? Então aqui, para ter o macaco e o homem, pode. E penas, aqui, de jacaré para aves? Sim, né? Então é A mesmo, ficaria com a A. É isso. Vamos encerrar esse bloco? E na sequência aqui de fazer outro de evolução, tá? Vamos lá. Vamos falar agora de evolução, de seleção natural, mutação, deriva, fluxo gênico. Matéria um pouco complicada, né? Então, assim, eu vou passá-la também brevemente e vocês vão aprofundar mais, tá? E no material de vocês. Nós falamos, lembra do equilíbrio de Hardt-Weinberg, né? E não, lá na genética de populações, onde tem essa equação aqui, certo? Né? Não vou ficar muito falando dela. Quando que sai, né, do equilíbrio de Hardt-Weinberg? Guarda, seleção natural, deriva, mutação, fluxo gênico e endogamia. Variação genética é isso aqui, galera, tá vendo? Tanto que fica coisa maluca aqui, um gráfico que você não consegue nem estimar direito, né? Então, ao longo dos anos, foi variando demais a frequência do alelo F, né, nessas gerações aí de ratos. Como que a estrutura genética muda? Por mutação, migração, seleção natural e deriva. Guardem aí essas 4 palavras, tá? Mutação, migração, seleção natural e deriva. E vamos lá. O que é a deriva? O que depende da deriva? Guarda isso aqui, tá? Depende do tamanho populacional. Já vou dar um spoiler, tá? Quanto maior a população, menor a deriva. Quanto, menor a população, maior a deriva. Bom, seleção natural também é mais eficiente em populações maiores. Mutação depende do lote, né? Um loco gênico com altas taxas. Endogamia é aquele cruzamento entre consanguíneos, tá? Então depende aí do parentesco também, migração, da ação de populações ali que estão perto, tá? Deriva, perda, tá? Guarda isso aí, perda. Dessa diversidade da população aí. Seleção natural, palavra-chave, adaptativa, tá? E fenótipo, para a gente ver mais à frente. Endogamia, acasalamento entre parênteses. E diminui a heterozigose, vai ficar muito o quê? Recessivo, muito homozigose, assim ou assim, tá? Mutação, é um mecanismo aleatório da própria enzima aí de replicação do DNA, que a gente pode ver depois. Fluxo gênio é a troca de alelos entre as populações, né? Mediante migração. Tamanho populacional efetivo. Aquela população real medida, tá? Então, assim, independente se a população tem 1.000 ou 10.000, a população idealizada, né, uniforme, é de 100 indivíduos. E tá. Como é que se calcula esse NE? Essa fórmula aqui, tá? Eu acho que não vai cair muito em prova, mas quem quiser aí escrever em seu caderno, é 4 vezes o número de machos vezes o número de fêmeas, dividido por N, número de machos mais o número de fêmeas, tá? O que é a deriva? Vamos lá. Quando esse variante alélico raro pode desaparecer, é um simples acaso, tá? Então, tem 5.000 indivíduos e o alelo está com a menor frequência possível. Então, daqui a pouco, né, ele vai desaparecer, porque se ele não deixar descendentes, ele vai desaparecer, tá? E tem que levar em conta aí o tamanho efetivo da população. Depois eu vou te explicar por quê. Em populações pequenas, o alelo pode desaparecer ou ser fixado ao acaso. Por quê? Tá aqui a fórmula, né, de geração da amostra de variância. Então, quanto menor a população, maior é a variância das frequências. Então, a probabilidade de eliminação do alelo é maior, tá? Bom, aqui o gráfico mostra bem para vocês. Quando
a população é 8. Olha a variância, o jeito que ela é doidinha, loucona, né? Eu tenho 6 populações, então ela varia demais. E quando é 100, ela já é um pouco mais uniforme, vocês estão vendo? Um pouco mais uniforme. Então, guarde, se maior a população, deriva genética é menor, tá? E endogamia, o cruzamento entre os parênteses. Desculpa. Endocruzamento, consanguinidade, né, autofecundação em plantas. Qual que é a consequência disso? O número de heterozigotos diminui e homozigotos aumenta. E aí, o equilíbrio de Hardy-Weinberg também, né, fica aí comprometido. Então, reduz aí o sucesso reprodutivo e faz isso aqui, depressão endogâmica, que é expressão de alelos deletérios recessivos, cujos fenótipos aparecem apenas na homozigose. Então, aqui, a população não endogâmica, né? Pode ter a maior chance disso aqui. E a endogâmica, a maior chance disso aqui, tá? Mutação, são aquelas pequenas mudanças no DNA, né? O DNA ele cria novos alelos. Por que acontece isso? Alteração na sequência de bases, né? É algum erro ali da enzima polimerase, né? Que surgem os novos alelos. E a migração? É um gene diferente de uma população diferente entrando em outra. E a seleção natural? Alguns genótipos deixam de existir por causa das condições do ambiente. Então aqui, a teoria das girafas. Girafas menores, né, que não têm pescoço grande, vão morrer, porque as copas das árvores estão cada vez maiores. A questão é do coelho, né? O coelho, claro, tende a desaparecer, porque ele fica mais evidente. A questão é a seleção natural também das bactérias, resistência ao sabão, né? Então, quem resiste, depois ele se procria, né? Deixando novos descendentes também resistentes. Migração, gente, depois vocês vão ler o textinho certinho, mas assim, eu tenho a frequência do alelo azão aqui, total, 100%, né? Tá vendo? População original de um local. Aí chegam os imigrantes. E aí a frequência de alelos muda bastante, né? É as migrações, né? Chamado de fluxo gênico também. E é o que chama de diferenciação populacional e especiação. Vamos fazer exercício agora para fixar conteúdo, né? Deriva genética dos mecanismos de evolução. E o que é? É alteração de frequência alélica, tá? A gente não vou nem ler as outras, porque elas não têm nada a ver. Mudanças no DNA é mutação, tá? Alteração na frequência de migração é migração, né? Propriamente dito. Seleção do organismo é seleção natural. E alteração de frequência alélica é deriva. E dos fenótipos, né, é outra coisa, pode ser seleção, enfim. Aqui estão os tipos de mutação. E o que aumenta a variabilidade genética? Mutação, sim. Migração também, tá? Deriva, não. Deriva tende a excluir alguns alelos. Então, a população vai ficando mais uniforme, né? Deriva não, nem seleção natural. Seleção natural também tende a deixar a população mais uniforme, não variável. Eu vou falar agora do tópico de evolução molecular. Seleção natural, enfim, vamos lá. Esse aqui já foi. Tá, vou passar, tá, gente? Desculpa aí que foi um erro aí de organização do slide. Vamos lá. Vamos aqui calcular a distância genética, né, da evolução molecular em si. Esse aqui, eles estão mais próximos, né, do que do besouro, né. Como que acontece isso, né? Tem aqui a disposição das bases nitrogenadas, né, e aí cada um, né, vai tendo uma característica expressa diferente, né. Alguns genes têm uma taxa maior, né, de ter evolução, outros não.
Só que aí a gente tem que parar e olhar as taxas de erro da DNA polimerase. Então, quando se diz evolução molecular, a gente está sempre lembrando aqui dessa DNA polimerase, que ela pode fazer alguns erros, tá? E a mutação? São esses erros instantâneos, né? E a substituição? São erros que passaram pelo crivo da seleção natural e permanecem na população. Existe a substituição não sinônima, aqui ó, gerou aminoácidos diferentes, a diferença aqui do C para G gerou aminoácidos diferentes. E aqui não, né? A diferença aqui de C para T manteve o mesmo aminoácido. Quando elas são sinônimas, elas se tornam quase invisíveis, porque o fenótipo não vai ser alterado. E quando ela é não sinônima, né? Aí pode dar fenótipos diferentes e causar aí uma depressão, né? Depressão, um desaparecimento aí de uma das características. E a adaptação. Adaptação é se o ambiente, depois, né, daquela mutação, ela consegue selecionar, né, permanecer com aquela espécie. Por exemplo, aqui, só para ilustrar, né, o grão de Stona, né, na fita de DNA. Se existem diferenças não sinônimas entre um par de moléculas homólogas, aqui, se tem diferença entre elas, ó, tudo não sinônimo, mas ela permanece tranquilamente, né? Não foi aí, passou aí pelo crivo da seleção. Então, quando a gente fala isso, a gente fala de adaptação, tá? Então, existe variação ao acaso? Não, tem que ver a questão de variação neutra. Porque se aquela variação foi ao acaso, né? Aqui é a seleção, né? A frequência do gene que aumenta, depois ela fica tranquila e ela fica constante, né? E a deriva? A deriva não. Ela some e volta, né? E fica algo aí meio irregular. A gente precisa provar que a adaptação, né, ela foi fixada numa taxa maior do que se fosse ao acaso. Tá? E como é que a gente faz isso? Tem que ver a taxa de evolução neutra, que é o seguinte. Desculpe, tem que considerar essas novas formas proteicas, tanto da sinônima quanto da não sinônima. Tá? Se a taxa, né, de não sinônimo e sinônimo for menor que 1, a gente chama de seleção purificadora, né? Novas proteínas, né? Aquela proteína ali ela é mantida. Se for uma evolução neutra, aqui, grosso modo, isso aqui tirou que era ruim, tá? Não fez falta, né? Ainda bem que tirou que era ruim. Evolução neutra, o famoso tanto faz, né? Tanto aí a dispersão total quanto das sinônimas ficou igual a 1. E aqui a seleção positiva? É quando a gente fala que teve uma evolução molecular adaptativa, tá? Porque aí novas proteínas foram mantidas, mesmo, né, com a taxa aí de não sinônimas sendo maior que a de sinônimas. Então, essa taxa foi maior que o acaso, então essas características foram selecionadas aqui. Teve a mutação, o erro enzimático, a mutação, a seleção negativa, causou substituição, tirou o que era ruim, né? Aqui, o erro enzimático, neutro, não aconteceu nada, foi um tanto faz. E aqui, o erro enzimático fez uma seleção positiva que deixou aí o que foi selecionado, né? Foi selecionado ou adaptado. A relógio molecular a gente pode passar bem rápido, se vocês querem, questão das taxas evolutivas, né, que tem uma relação linear com o tempo, tá? Então, essas substituições aí ao acaso acontecem como as batidas de um relógio, por isso de relógio molecular. Então, aqui, com o passar dos milhões de anos, a substituição aí de nucleotídeos. Se as taxas aí são constantes, por exemplo, se eu tive do homem para o chimpanzé 3% em 8 milhões de anos, então, entre humanos e roedores, 35%. Então, dá para estimar um tempo de 93 milhões de anos.
Uma das consequências aí do relógio molecular, que após esse evento de cladogênese, né, a gente já viu lá atrás, duas linhagens irmãs acumulam um número, né, equivalente de substituição. Por exemplo, onde aqui e aqui vai ter o mesmo número de substituições durante o tempo. É o que acontece aqui, se a gente olhar a árvore filogenética, vai ter esse número aqui parecido, porque com o passar do tempo eles acumulam quase o mesmo número aí de substituições. E até estabelece um ponto de calibração, né? Onde aqui vai conseguir estimar um tempo aí do ancestral em comum. Tem a divergência genética, né? E a divergência morfológica, né? Sempre uma compartilhada com a outra. Só que a divergência morfológica não acompanha tanto a genética. Por quê? Porque o tempo de divergência entre as duas linhagens são diferentes, e aí a gente também pode estar referindo a diferenciação genética. Aqui houve a separação genética, tá? E só aqui houve a diferenciação morfológica. Entenderam que aí tem um espaço de tempo muito grande? O tempo do registro do fóssil é sempre menor que o tempo de divergência. Por exemplo, aqui vamos falar. Eu achei o fóssil aqui. Mas geralmente o tempo de divergência está bem atrás, tá? Divergência genética. É só atitude de informação, tá? Para vocês olhem aí. Vamos fazer exercício. Teoria da evolução química e molecular, né? Gente, evolução química é isso aqui, ó. Compostos orgânicos se combinaram, originando moléculas orgânicas simples, depois complexas, até os seres vivos. A vida na Terra se originou de seres vivos ou substâncias precursoras de outros locais do cosmos? Não, não tem nada disso. Evolução natural de vírus, Big Bang, também não. Pode ser, gente, isso aí pode ser outras teorias, tá? Mas não é de evolução molecular. Os primeiros vivos se originaram do nitrogênio gasoso. Não, nem com a sílica, tá? Do solo. Isso aqui é uma teoria errada. E a vida surgiu da relação simbiótica de dois seres primitivos, que, comuns entre si, causam isso de parede celular. Isso aqui é outra teoria de evolução, tá? Não é molecular. Então, aqui é só para... Coloquei o texto aí para vocês também se embasarem. Vamos rapidinho fazer evolução humana, para a gente fechar esse tópico 4, né? Vamos lá. Aí tá lá o relógio molecular, vocês lembram, né? Homo habilis, que é o bípede. Depois o Homo erectus, sapiens e o Homo office, né? Hoje, que tá aí meio largadão. É só uma brincadeirinha. O que é evolução para você? É cérebro grande? É fazer transformações químicas, teia de aranha, né? Não existe um certo e errado, não, do que é evolução. É só, a grosso modo, esse nome. Só para a gente ter a questão dos humanos, nós somos primatas. A gente tem esse ancestral comum com os chimpanzés e os gorilas, tá? O gorila seguiu um caminho aqui, o chimpanzé foi junto com a gente, pegou um outro ancestral comum, só que ele tomou outro caminho e nós tomamos outro, tá? Características comuns. Essas tendências, complexidade social, olfato ruim, cérebro grande, tá? Dieta muito parecida, maturação tardia, ninhada pequena, gestação longa. Assim, características entre comum e os macacos aí, tendem a ser diurnos. Depois veio a razão da bipedia, tá? A bipedia já é isso aqui. O que a bipedia proporcionou ao homem, né? Energia para se movimentar, criação de armas, carregar, termorregulação. Aqui é só um gráfico, gente, mas eu quero só que vocês frisem dois nomes. Australopithecus, aqui, tá? Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, tá? E o Neanderthalos. Deixa eu falar um pouquinho de cada um, tá? Só para contextualizar a revista, o que é o Australopithecus? Locomoção bípede habitual, às vezes, tá? Ele só andava às vezes, tá? Face prognata, que é o face para frente, assim, né? O queixão aqui, tá vendo, ó? Só geografia para ilustrar. Vamos lá. O que é a mudanças anatômicas do Australopithecus para o Homo? Prognatismo, né? Mudou um pouco o tamanho do cérebro, também aumentou o volume e a estatura também, tá? Então é isso, guardem isso.
aqui é a rota, né, que eles andaram bastante, né, por aí, pra caramba. Houve mudanças aí comportamentais do homo, que é o intermediário, esse aqui, que é entre o intermediário entre o erectus e o sapiens, né? E foram várias características que foram mudando, né, pessoal? Rotas migratórias, né? Transição, a história evolutiva do Homo sapiens, que depois, né, ele proporcionou tantas outras aí destrezas, né? História da humanidade, isso aqui eu vou deixar mais a título de informação para vocês, tá? Domesticação de animais, né? Controle e manejo dos ciclos de reprodução de vegetais e animais. Só informação para vocês, tá? E depois vocês vão receber os slides todos certinhos. Com isso também houve um aumento da transmissão de doenças, né? Como a gente bem sabe. Viramos caçadores-coletores, agricultores pós-industriais, né? É o que o homem é hoje, né? E eles continuam evoluindo? Tem vários estudos que sim. Se você colocar isso no Google, tem, que a gente ainda continua evoluindo, tá? Depois vai ter um ser humano assim, com a cara no celular, que não sai, né? Vai ter uma diferenciação aí, né? Mulheres estão cada vez aí com o corpo mais masculinizado, né? A dieta paleolítica, né, que é só carne e vegetais, também pode trazer alguma mudança, né, na evolução. Aqui é só para contextualizar também, né, gente, aí o nosso assunto. A hereditariedade. Então, guardem Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus e Sapiens, né? Se for para vocês guardarem características de cada fase evolutiva do humano, guardem essas, tá? Vamos fazer exercício agora. Ok, tem esse gráfico aqui, que representa aqui a evolução humana, né? Onde as Australopithecus, Homo habilis, erectus, Sapiens e Neandertal. Homo sapiens é a espécie mais recente, tá o sapiens, né? O que é esse Neanderthals, né? É o mais recente? Será que é a espécie mais recente, Homo sapiens? Tá? Vamos lá. Isso aqui diz de volume cerebral. Isso aqui é tempo, né, em milhões de anos. O Homo neanderthals, né, ele tem aqui, começou um pouco de milhões de anos atrás, tá? Mas a mais recente, acredito que é o sapiens em si, mas vamos ver qual é a resposta. Homo habilis apresenta maior volume cerebral? Não, né? Quem tem o maior volume cerebral? Esse daqui, né? Neanderthals. A espécie mais recente apresenta maior volume cerebral. E aí, mais recente é o Homo sapiens, né? Não tem esse não. Ainda perde para o Neanderthals. A espécie Australopithecus foi a espécie que viveu mais tempo. Aqui até aqui. E o Erectus, né? Tinha que fazer aqui um apanhado. Será que foi o mesmo? Acho que o Erectus viveu mais. O Erectus originou o Homo sapiens e este o Homo neanderthalis. É lá, né, gente? A gente não tem nem muito o que falar. Questão de perito criminal, né? A evolução humana é correto afirmar, né? Tá aqui vários passos. Ela é adequada? Inadequada, né? Porque cada espécie representada, uma não é tão antecessora, né? A sua ancestral seguinte. Mas sim só representantes. Então, entre esses aqui, teve vários, né? Várias coisas, né? E enquanto um vivia, o outro também, eles viviam na mesma época também, né? Então, não é que acabava um e começava outro. Mais um aqui. O esqueleto Lucy também, né? Quero que vocês guardem o Lucy. O que é o Lucy, gente? É o fóssil do Australopithecus afarensis, tá? Pode cair na sua prova. E uma das mais marcantes é o cérebro de 45 centímetros cúbicos, um pouco maior que o do chimpanzé. Ok, gente? Então finalizamos nossa aula aqui e a gente se vê no nosso próximo bloco. Tá bom? Até mais. Hasta lá vista.